Interessante observar que no esquema relacional, os tipos de relacionamento não são representados explicitamente normalmente, só no caso de uma relação M para N. Por quê? Usa-se muitas vezes a chave de técnica estrangeira. Então, eles são representados com dois atributos. Um é uma chave primária desse novo esquema, dessa nova relação, na verdade, e o outro é a chave estrangeira. Tá? É uma observação. Agora, como é que a gente vai estender o algoritmo de mapeamento ER com essas 7 fases para o EER, né? O ER estendido? Então, nós vamos ter uma nova etapa, né? Que é a etapa 8, onde nós vamos ter opções para mapeamento da especialização ou generalização. Então, é o que acontece, né? O projeto agora ele vai poder ter especialização e generalização, né? Sempre que acontecer ou uma especialização, a gente, se estiver lendo de cima para baixo, de baixo para cima, que vai fazer a diferença se é uma especialização ou generalização. Fato é que agora a gente tem superclasse com subclasses. E como que a gente vai mapear? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma opção, a opção 8A, que é de múltiplas relações. Então, eu teria uma relação específica para superclasse e várias relações para subclasses. Então, para qualquer especialização, essa técnica serve, seja total ou parcial, disjunta ou sobreposta. Nós temos também a técnica também vai usar a 8B, que também é de múltiplas relações, porém, ela não representa a superclasse. Ela traz os atributos da superclasse para cada uma das subclasses. E aí, ela é interessante de ser usada quando as subclasses são totais, ou seja, todo mundo tem que fazer parte de uma das classes, então ele vai estar sempre representado numa subclasse. Se não fosse total, já não seria interessante usar essa técnica. Então vamos lá, a opção 8C, ela é uma opção de relação única com um atributo de tipo, então agora a gente não vai ter várias relações, seria uma relação única, e aí a relação única é a superclasse, e ali vão ter atributos específicos que são das subclasses. Então, atributo de tipo ou um discriminador indica subclasse de tupla. Teria lá um tipo de classe, que categoria ele é. E baseado na categoria, você teria campos específicos que poderiam ser preenchidos. São os campos específicos das subclasses. Então, é interessante usar isso quando as subclasses são disjuntas, potencial para gerar muitos valores nulos se diversos atributos específicos existirem na subclasse. Ou seja, cada vez que... Então, quando a gente traz as representações para a superclasse, cada elemento que entra, se ele for disjunto, ele vai fazer parte só de uma subclasse. E todos os campos, todos os atributos que são das outras subclasses não fariam parte dele. Aí teriam valores null, porque eu não posso representar nada para eles. Então, teriam atributos null. Então, pode encher de null se a gente tiver muitos atributos nessas subclasses. Ou seja, não seria uma boa ideia para quando a gente tem muitos atributos. E aí, a opção 8D é de relação isolada, uma nova relação com atributos de múltiplos tipos. Aqui, no caso, é interessante fazer isso quando as subclasses são sobrepostas. Então, já que elas são sobrepostas, eu trago os atributos e faço uma relação isolada para ele. Também funcionará para uma especialização disjunta. Serve também, tá? Mas pode fazer mais sentido quando as subclasses são sobrepostas e não disjuntas. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo da técnica onde se cria relacionamento para tudo, ou seja, eu tenho um relacionamento tanto para a superclasse quanto para as subclasses, sendo que as subclasses precisam ter como chave estrangeira a chave primária do empregado. Por quê? Quando eu estiver falando de um empregado que ele é secretário, por exemplo, eu teria aqui um typing speed, uma velocidade de digitação, que é só dela. E que eu só vou armazenar para ela. Mas eu tenho todas as outras características desse profissional, desse empregado, que estão lá na tabela employee, não é? Então, eu sempre tem que ter essa relação de chave estrangeira aqui para ligar a secretária com o empregado, assim como vai acontecer com o técnico e com o engenheiro. Cada um vai ter lá o seu atributo específico. Então, de novo, se cada um desses caras tiverem muitos atributos específicos, essa é a melhor modelagem.
Se não, eventualmente, a gente poderia trazer os atributos de cada um desses tipos, de secretária, técnico e engenheiro, trazer aqui para cima. Então, a gente teria um campo aqui que é tipo do empregado. E o tipo do empregado vai poder ser 1, 2 ou 3. Se for 1, eu tenho que digitar também, eu tenho que preencher, eu tenho que entrar com dado de velocidade de digitação. Se não for, ela ficaria com null ali dentro. A mesma coisa para os demais. Ou seja, não seria bom fazer essa técnica de trazer, de juntar tudo aqui em cima, quando eu tenho muitos atributos. Aqui eu tenho pouquíssimos. Cada funcionário específico aqui, cada elemento da subclasse, cada tupla da subclasse vai ter só uma propriedade a mais, né? No caso aqui da secretaria, a velocidade de digitação, do técnico é a nota, é um T-grade aqui, não sei o que é isso, e um engenheiro é o tipo do engenheiro, então, né, daria para resolver das duas maneiras. Aqui nós temos um exemplo um pouco diferente, onde a gente tem aqui que pessoa tem uma relação de override, ou seja, eu posso ter uma pessoa que ela é tanto funcionário quanto ex-aluno, tanto ex-aluno quanto aluno, ou tanto aluno quanto funcionário, ou quem sabe até os três. Bem, nesse caso, olha o que foi feito. A decisão de projeto aqui foi, a pessoa está aqui, e eu tenho ex-aluno, tipo aluno, título aluno, e eu tenho aluno. O funcionário também está aqui. Então, o funcionário está aqui com todas as suas características e atributos, os seus atributos, né? Aí nós temos o tipo ex-aluno. Veja que o tipo ex-aluno foi decidido, como tem aqui um título que é multivalorado, foi necessário criar uma outra tabela, que é título aluno, para representar esses campos aqui, tá? Que são, afinal de contas, são os campos específicos desse atributo multivalorado. Então, todos os atributos vieram aqui para baixo, tá? Mas como ele e aí ele tem que fazer a chave estrangeira, não é? Para ex-aluno, né? Para a tabela ex-aluno. Então, isso aconteceu com o ex-aluno, tá? Ele desprendeu aqui os atributos multivalorados e criou o atributo multivalorado numa outra tabela. E a tabela aluno também está aparecendo aqui, com as suas características que, na verdade, foram pegadas. Aluno, olha, vai poder ser, seja um colaborador, ou vai poder, e poderia ser também, ou um aluno pós-graduação ou um aluno graduação. Então tem um Dzinho aqui que não deixa aí para os dois, né? Que garante disjoint aqui, garante a disjunção, ou seja, quem vem para cá não vem para cá, quem está aqui não vem para cá. Mas, eventualmente, um aluno pode ser colaborador e ainda assim ser de pós-graduação. Então, tudo isso foi representado aqui, essas informações foram trazidas para cá. Tá? Criou uma relação, ficou tudo representado no pai, não foram criados aqui relações específicas para os filhos, certo? Bem, então, é isso, essas são as regras que nós temos, e agora, né, nosso trabalho é que vocês passem por essas regras e vá verificando se o projeto de vocês, que vocês fizeram na última aula para cada uma daquelas questões, se eles também se eles vão estar corretos em relação às regras de mapeamento que a gente está aprendendo agora. E se não tiver, que você faça a correção ou que você verifique aquilo que você possa ter aperfeiçoado do seu projeto original. Tá certo? Então essa é a nossa atividade de hoje. Bom trabalho para todos.